97 gols pelo Barcelona. 2004 e 2005 eleito o melhor jogador do mundo. A imagem mais alegre do futebol mundial. O sorriso que conquistou um planeta inteiro. E esse mesmo sorriso, 20 anos depois daquela cerimônia da Bola de Ouro na Suíça, numa cadeia de máxima segurança paraguaia, cercado de homens condenados por tráfico, sequestro e homicídio. Com um passaporte falsificado dentro do bolso, que ele tinha rubricado sem nem abrir a primeira página. 5 meses e meio, 173 dias, e a recompensa por uma carreira inteira de mágicas no Camp Nou. Uma conta bancária com saldo de R$6. 6. O recordista de troféus brasileiro do século XXI. 20 anos depois daquele auge. Sem nem desconfiar do motivo, mas o Ronaldinho não foi vítima do destino. Foi vítima de alguém. Alguém que dormia debaixo do mesmo teto que ele desde criança. Alguém que controlou cada euro, cada dólar, cada centavo da fortuna do gênio durante 2 décadas inteiras. Alguém cujo nome a imprensa brasileira teve medo de imprimir nas capas dos jornais, até esse vídeo. Mas para você compreender como o melhor do mundo virou prisioneiro com R$6 no banco, a gente precisa recuar 3 décadas. Para uma casinha de operário, no Morro de Porto Alegre. Para uma piscina redonda, de plástico azul, comprada no camelô. Para uma tarde quente de fevereiro do ano de 1989. E para um menino de 8 anos que naquela noite, diante do corpo do pai morto, tomou uma decisão silenciosa. Uma decisão que ia destruir a vida adulta dele 4 décadas mais tarde. Porto Alegre, capital gaúcha do Rio Grande do Sul. 21 de março de 1980. Foi naquele dia que veio ao mundo o Ronaldo de Assis Moreira. O caçula entre 3 irmãos. O pai, o seu João, tinha defendido as cores do Sport Clube Cruzeiro de Porto Alegre. Mas já não estava mais nos gramados. Trabalhava de soldador numa indústria, 12 horas por dia, soldando, sem parar. A mãe, a dona Miguelina, vendia coisas na rua de manhã e à noite cursava enfermagem. Estudava em silêncio, com o caderno apoiado no colo, enquanto os 3 meninos dormiam. O filho mais velho, o Roberto, já tinha 14 anos completos quando o Ronaldinho chegou no mundo. E aqui começa a história que a família guardou em segredo durante 4 décadas. O Roberto, conhecido no meio do futebol como Assis, não foi só um irmão. Foi pai, foi empresário, foi confidente. E conforme a própria dona Miguelina admitiu numa entrevista curta para a revista Placar no ano de 2018, foi também outra coisa. Uma coisa que o Ronaldinho jamais conseguiu engolir. Uma coisa que a família escondeu até que não dava mais. Mas antes do Roberto Assis, vem o pai. O seu João, o soldador. O homem calado, de sorriso fácil. O homem que ensinou pro pequeno Ronaldinho a sempre sorrir, mesmo doendo. Acontecesse o que acontecesse, e a gente vai chegar no motivo. Tem uma fotografia. Tirada no ano de 1987. O seu João, 39 anos, no fundo do quintal da casa modesta de Porto Alegre. Está sem camisa, de bermuda surrada, sentado na beira de uma piscininha redonda, de plástico azul, que ele tinha armado no verão anterior para os filhos. Em cima das pernas, o Ronaldinho com 6 anos rindo. No peito do seu João, uma foto antiga do Cruzeiro de Porto Alegre que ele tinha grudado com fita DEM adesiva. Era uma brincadeira que ele fazia. Falava pro filho: "Olha, o pai jogou no Cruzeiro, viu?" E o menino caía na gargalhada toda vez. Essa foto, a dona Miguelina conserva até hoje. Porque 2 anos depois, naquela mesma piscina, o seu João ia morrer. 22 de fevereiro do ano de 1989. O Ronaldinho tinha 8 anos completos. A piscina continuava sendo a mesma. O dia tinha começado tranquilo. O seu João, 37 anos, tinha chegado do serviço, ainda com manchas de graxa de soldador no antebraço. Quis dar um mergulho rápido na piscina antes de comer. Foi pro quintal, mergulhou e nunca mais voltou. Um ataque cardíaco fulminante. Caiu de cara dentro da água. A piscina tinha apenas 1 metro de profundidade, mas 1 metro foi mais do que suficiente. Quem encontrou ele foi o próprio Ronaldinho. 8 anos. Saiu da sala porque a mãe tinha pedido para ele chamar o pai para jantar. Avistou o corpo flutuando de bruços. Berrou. A mãe correu para baixo. O irmão Roberto, já com 22, tirou o corpo da água. Tentaram fazer respiração boca para boca.
Acionaram a ambulância. Não adiantou nada. O seu João já estava morto antes mesmo de bater no fundo da piscina rasa. E aqui aparece o primeiro detalhe que quase ninguém costuma destacar. Naquela noite mesmo, enquanto os vizinhos enchiam a salinha para apertada, enquanto os irmãos não paravam de chorar, enquanto a mãe Miguelina, viúva aos 33, com 3 meninos para criar, não conseguia nem se levantar do sofá. O pequeno Ronaldinho fez uma coisa que ninguém tinha presenciado antes num garoto de 8 anos. Pulou da cama do quartinho onde tinham deixado ele. Desceu a escada devagar. Chegou perto do corpo do pai, que estava deitado numa mesa coberto por um lençol branco. E começou a sorrir. Sorria. Cochichava coisas para o pai morto. Conversava com ele, como se nada tivesse acontecido. A tia Lourdes, que era irmã do pai e que estava do lado do corpo, presenciou tudo. Perguntou para o sobrinho: "Meu filho, por que você está sorrindo?" O Ronaldinho devolveu com 5 palavras. 5 palavras que iam marcar o garoto até o último segundo da carreira no futebol. Se eu chorar, papai chora. Se eu chorar, papai chora. 8 anos de vida. Essa frase, esse raciocínio, virou a origem do sorriso eterno do Ronaldinho. O sorriso que o ia conquistar 2 Copas do Mundo. O sorriso que ia fazer o Brasil inteiro sorrir junto. O sorriso que ia ser apontado como a imagem mais feliz do futebol mundial. Esse sorriso nasceu numa salinha humilde de Porto Alegre, diante do corpo de um pai morto, dentro da cabeça de um menino de 8 anos que decidiu que chorar era um ato egoísta. Imagina ser um garoto de 8 anos definindo uma coisa dessas. Imagina sustentar esse sorriso por 4 décadas seguidas. O Ronaldinho carregou. E o que veio depois foi pior ainda. 15 dias depois do velório, a dona Miguelina fez uma promessa. Fez ela sozinha, dentro do quarto onde tinha dormido com o seu João durante 15 anos seguidos. Era uma promessa endereçada ao marido morto. E só veio à tona numa entrevista que ela concedeu em 2018. As palavras exatas, segundo a memória dela, foram essas: "João, eu prometo pra você que vou criar os 3 meninos, mas do caçula, do Ronaldinho, eu prometo que vou cuidar como se ele fosse tudo, como se ele fosse o universo. Não vai faltar nada pra esse menino, e o Roberto vai estar do lado dele. O Roberto, que é o mais velho, vai ser o pai que ele acabou de perder. O Roberto vai ser o pai." Essa resolução, essa promessa, esse fardo que a Miguelina depositou nos ombros do filho de 22 anos, virou a segunda base da tragédia inteira que ainda estava por vir. O Roberto, conhecido como Assis, aceitou. Aceitou tudo. Cuidou do irmão caçula, levou ele para os campinhos de futebol, pagou os uniformes, treinava com ele no quintal de casa nas tardes, comprava as chuteiras novas, falava sobre o pai morto, contava para ele histórias antigas do Cruzeiro de Porto Alegre, mas enquanto o Ronaldinho subia rapidíssimo, na vida dele tinha alguém observando ele de longe. Uma figura que em poucos anos ia aparecer e deixar marca para sempre. Um empresário brasileiro com conexões em bancos pequenos de Andorra. Um nome que jamais saiu nas manchetes do jeito que deveria ter saído. E a gente chega nele em menos de 5 minutos. O Ronaldinho descobriu a bola aos 5 anos de idade, mas aos 8 já não jogava futebol comum. Jogava futsal, 5 contra 5, quadra apertada, ritmo intenso, e foi ali que aprendeu tudo. As fintas impossíveis, os dribles que deixavam 3 zagueiros no chão. O domínio perfeito da bola, a magia toda do Ronaldinho, saiu de uma quadrinha de futsal de Porto Alegre. Aos 12 anos balançou a rede 23 vezes num único jogo oficial contra outra equipe juvenil. 23 gols. Numa partida só. Os treinadores do Grêmio falavam que ele não podia ser de carne e osso, que tinha dom de extraterrestre, mas o sujeito de verdade por trás de cada escolha, desde aqueles 12 anos, já não era mais o próprio Ronaldinho. Era o Assis. O irmão, o empresário, quem definia que clube, que valor, que propaganda, que entrevista dar. O Ronaldinho, ao longo da vida adulta inteira, teve autonomia para uma única coisa: jogar bola. Todo o resto, quem decidia era o Assis. E o Ronaldinho confiava nele. Confiava porque era o irmão mais velho. Confiava porque a mãe tinha falado para ele, aos 8 anos, que o Roberto ia ser o pai dali em diante. Confiava porque, num cantinho da cabeça, ele continuava sendo aquele menino de 8 anos que tinha decidido não chorar para que o pai não chorasse lá em cima.
E questionar o irmão mais velho era, pro Ronaldinho, atraiçoar o pai morto. Por isso assinava o que o Assis colocava na frente dele, sem ler, igualzinho ao Garrincha, igualzinho ao Adriano, 3 craques pobres do futebol brasileiro que assinavam sem ler porque alguém da família decidia tudo por eles. Aos 17 anos, o Ronaldinho fez a estreia no time profissional do Grêmio. 1998, uma partida contra um time do interior gaúcho. Entrou no segundo tempo. Encostou na bola só 3 vezes, apenas 3. Primeira encostada, um caninho num zagueiro de 30 anos. Segunda, um passe de calcanhar que deixou o atacante cara a cara com o goleiro adversário. Terceira encostada, uma bicicleta que fez o estádio explodir de gritaria. A torcida enlouqueceu na arquibancada. Os jornalistas ficaram sem saber o que escrever no caderno. Os olheiros europeus correram para o telefone, mas ele ainda morava na casa da mãe. Ainda não tinha contrato profissional para valer, e aí surgiu a primeira proposta concreta. Não veio de um clube europeu, veio de um empresário brasileiro, chamava Luiz Antônio de Jesus, conhecido no meio como Gaúcho, um sujeito com bons contatos no futebol nacional. Ofereceu para o Ronaldinho um contrato: eu te levo para a Europa, eu fecho os contratos para você, você se preocupa só em jogar bola. O Ronaldinho tinha 18 anos recém-completos. A mãe falou para ele ler antes de pôr a assinatura. Mãe, ele entende disso. Ele vai me ajudar. Rubricou sem ler uma linha. Guarda esse momento. Você vai precisar dele depois. 1999. O Ronaldinho estreou na Copa América pela seleção brasileira. O Brasil levantou o título e vieram as primeiras ofertas de fora. Paris Saint-Germain, 20 milhões de reais. Uma fortuna naquele ano de 1999 para um jogador de 19 anos. O Assis negociou, o Assis assinou, o Ronaldinho embarcou para a França e lá descobriu pela primeira vez na vida que o futebol europeu não era nem parecido com o brasileiro. A cobrança era brutal, a língua era complicada, a cultura estranha. Mas o mais pesado foi outra coisa. Pela primeira vez na vida, o Ronaldinho estava longe do irmão. O Assis tinha ficado no Brasil, visitava ele 2 ou 3 vezes por mês, mas já não estava do lado dele todo dia. E o Ronaldinho, pela primeira vez desde os 8 anos, teve que tomar decisões sozinho. E não sabia nem por onde começar. Em Paris, o Ronaldinho começou a sair para a balada, a frequentar grupos de brasileiros que moravam por lá. A viver como um jovem milionário de 20 anos com dinheiro do mundo inteiro e ninguém falando não. Mas em 2002 aconteceu uma coisa que ia virar tudo. O Ronaldinho ganhou a Copa do Mundo da Coreia e do Japão pelo Brasil. A falta histórica contra a Inglaterra que virou lenda. O passe para o Rivaldo na decisão, Brasil pentacampeão, Ronaldinho figura central. E aí veio o telefonema, Barcelona, o clube maior do mundo naquela época. O Joan Laporta, presidente recém-eleito do clube catalão, queria ele como contratação número 1, 30 milhões de euros. Contrato de 5 anos, a camisa 10, a 10 do Maradona. Mas aqui aparece o detalhe que vai mudar a história inteira. O Barcelona também ofereceu uma coisa que pouca gente está sabendo, uma comissão de 5 milhões de euros para o empresário. 5 milhões para o Roberto Assis, a maior comissão que qualquer empresário brasileiro tinha embolsado na história. O Assis topou, mas fez uma jogada que ninguém ficou sabendo. Pediu que essa comissão não caísse numa conta brasileira. Pediu que fosse depositada numa conta em Andorra. No nome dele, no nome do Roberto de Assis Moreira. Andorra, um paizinho minúsculo encravado nos Pirineus, onde os bancos não passam informação para o Brasil, onde o dinheiro entra e nunca sai, onde ninguém faz pergunta nenhuma. Essa conta, aberta em 2003, virou o ponto de partida de tudo. E a mãe, Dona Miguelina, só descobriu a existência dela 10 anos mais tarde. Por puro acaso. E a gente vai chegar nesse momento em poucos minutos. Tem uma gravação, 38 minutos, feita por um jornalista brasileiro chamado Pelé Júnior em 2022, 2 anos depois da prisão paraguaia. O Ronaldinho estava numa casa de Porto Alegre, já tinha se recuperado psicologicamente do trauma e falava com franqueza pela primeira vez na vida. A gravação, em parte, foi divulgada no podcast do jornalista. Mas 60% do conteúdo nunca chegou ao público, porque o Ronaldinho, ao longo da conversa, citou 3 nomes específicos:
3 nomes que constam em processos judiciais em aberto até hoje. E o jornalista, por questão de segurança, optou por guardar a gravação inteira. A gente vai chegar nas 4 confissões que o Ronaldinho fez naquela gravação. Mas ainda não. Barcelona, 2003. O Ronaldinho desembarcou no Camp Nou com 23 anos completos e começou a fazer a única coisa que sabia fazer no mundo: sorrir e jogar futebol. O sorriso daquele menino de 8 anos na sala humilde de Porto Alegre, diante do corpo do pai morto, foi o mesmo que iluminou o Camp Nou durante 6 temporadas. Gols impossíveis, 3 campeonatos espanhóis, uma Champions League e, em 2005, a Bola de Ouro. Eleito hoje o melhor jogador do mundo. 25 anos, o topo absoluto do futebol mundial. Tem um momento daqueles 6 anos que quase ninguém lembra com a força devida. 21 de novembro de 2005. Camp Nou, Real Madrid, visitando o Barcelona. O Ronaldinho deu um show no Madrid naquele dia. 2 gols, 3 assistências, dribles que fizeram 98 mil torcedores do Madrid se levantarem para aplaudir ele. Para um segundo e pensa nisso. Os torcedores do Real Madrid, o rival histórico, aplaudindo de pé um jogador do Barcelona. Só rolou com o Ronaldinho e com o Maradona. Com mais ninguém na história, e quando entregaram a bola de ouro para ele, um mês depois, na cerimônia oficial da FIFA, o Ronaldinho disse 7 palavras. Isso aqui é pro meu pai, ele tá sorrindo. Isso aqui é pro meu pai. Ele tá sorrindo. A frase saiu tão rapidinho que quase ninguém pegou no ar, mas a dona Miguelina pegou, sentada na primeira fila da cerimônia. E naquela noite, no hotel da Suíça, a Miguelina chorou sozinha no quarto de hóspedes durante 3 horas seguidas. Porque naquela mesma semana ela tinha descoberto uma coisa que ia esperar 13 anos antes de vir à tona, e a gente vai chegar nessa revelação. Mas primeiro tem que entender o que rolou depois da Bola de Ouro, porque foi ali que começou a descida. A partir de 2006, o Ronaldinho começou a beber. Não muito, não na exageração, mas todas as noites sem falta. E começou a sair pra festa durante a semana de treinos. Começou a chegar atrasado nos treinamentos da manhã. O Frank Rijkaard, o técnico holandês, começou a se preocupar. Ele tá chegando atrasado, alertou para a diretoria do clube, tá engordando também. Mas o Ronaldinho continuava jogando bem, continuava fazendo magia em campo, então o Barcelona tolerava. Até que em 2007 chegou um jogador novo no clube. Tinha 20 anos, era argentino. Chamava Lionel Messi. O Messi vivia exclusivamente para a bola, treinava em dobro, comia certinho, dormia 8 horas seguidas, não saía para festa, não tinha vício nenhum. O Ronaldinho era exatamente o oposto disso, e a diferença entre os dois começou a saltar aos olhos. Em 2008, o Pep Guardiola assumiu como novo treinador do Barcelona. A primeira atitude dele foi chamar o Ronaldinho na sala. Você tem que decidir o que quer, falou para ele. Ou vive como profissional, ou pega o boné e vai embora. O Ronaldinho não bateu boca, não ficou bravo. Sorriu. Entendi. 2 semanas depois, o Barcelona vendeu ele para o Milan por 21 milhões de euros. Menos da metade do que tinha pago 5 anos antes para trazer ele. No Milan jogou 2 anos, mas já não era o mesmo cara, engordou 5 quilos a mais. Começou a faltar nos treinos. A imprensa italiana caiu de pau em cima dele. O álcool ficou público. As festas em Milão saíram em todas as capas dos jornais esportivos. E em 2011, o Milan rescindiu de graça. Ronaldinho, 31 anos completos, sem clube no horizonte. O melhor jogador do mundo, 6 anos antes, já não tinha mais lugar no futebol europeu. Voltou para o Brasil. Flamengo primeiro, Atlético Mineiro depois, uma Copa Libertadores com o Galo em 2013, mas já não era nem sombra do que tinha sido. Era uma lembrança andando dentro de campo, e enquanto o Ronaldinho jogava nos clubes brasileiros, recebendo uma fração do que ganhava na Europa, o dinheiro continuava pingando em Andorra. Cada contrato, cada propaganda, cada premiação passava primeiro pelas contas que o Assis administrava e dali uma fatia considerável ia parar em Andorra. Enquanto o Ronaldinho disputava o Mineiro em 2013, a dona Miguelina estava em Porto Alegre, sozinha em casa, cuidando da netinha doente. Uma tarde, no final de novembro daquele ano,
O Roberto Assis chegou na casa da mãe com um envelope na mão. Pediu para ela rubricar uns papéis. Falou que era para proteção fiscal do irmão. Coisa burocrática, segundo ele. A Miguelina assinou, mas antes do filho ir embora, o Assis acabou esquecendo o envelope em cima da mesa por descuido. Se distraiu com uma mensagem no celular. Saiu para o quintal para fumar, e a Miguelina abriu o envelope. Foi isso que ela viu lá dentro, uma correspondência do Banco de Andorra confirmando os saldos. Conta número 1, 72 milhões de euros. Conta número 2, 18 milhões de euros. Conta número 3, 9 milhões de euros. Soma total, 99 milhões de euros, no nome de Roberto Assis. Sem o Ronaldinho ter nem ideia. A Miguelina fechou o envelope, devolveu para cima da mesa. Quando o Assis entrou de novo, ela não comentou nada. Despachou ele com um beijo no rosto. E naquela noite, a Miguelina chorou durante 6 horas seguidas. Sozinha. No mesmo quarto onde tinha chorado o seu João 24 anos antes. E aqui chega a parte que liga a história inteira. A Miguelina, que sabia da verdade desde 2013, não soltou uma palavra pro Ronaldinho. Durante 7 anos não comentou nada. Por quê? Porque tinha medo. Medo de quebrar a ligação entre os dois irmãos. Medo de pisar em cima da promessa que tinha feito pro seu João em 1989, quando jurou que o Roberto ia ser o pai do caçula. Medo principalmente de que o Ronaldinho, ao tomar conhecimento da verdade, perdesse o sorriso. Aquele sorriso que o menino tinha construído aos 8 anos, diante do corpo do pai morto, decidindo que chorar era um ato egoísta. A Miguelina preferiu carregar aquela verdade sozinha, durante 7 anos inteiros, até que o peso ficou insuportável. Em 2015, o Ronaldinho se aposentou oficialmente do futebol, sem despedida nenhuma, sem jogo de homenagem, simplesmente parou de jogar bola. E aí começou a parte mais escura. 30 pessoas dependendo financeiramente dele. Irmão, mãe, empregados domésticos, seguranças, motoristas, amigos que moravam dentro da casa dele, conhecidos antigos que pediam empréstimo e nunca devolviam um centavo. Chegou um momento em que o Ronaldinho não tinha mais ideia de quantas pessoas trabalhavam para ele. Assinava cheque sem nem perguntar para que era. Entre 2015 e 2019, o Ronaldinho perdeu praticamente toda a fortuna. Ele tinha embolsado mais de 100 milhões de dólares ao longo da carreira. 100 milhões. Aos 39 anos, tinha uma dívida de 11 milhões com o governo brasileiro. 11 milhões em imposto não pago. As autoridades fiscais confiscaram 57 imóveis dele. Bloquearam todas as contas bancárias. Apreenderam o passaporte. O Ronaldinho não podia mais nem sair do Brasil. E foi nesse momento que apareceu alguém com uma solução milagrosa. Wilmon de Souza Lira. Empresário brasileiro. Conexões no Paraguai. Ofereceu para o Ronaldinho um projeto bonito em Assunção. Vamos abrir uma fundação para crianças carentes, falou para ele. A gente precisa só da sua imagem pública. A gente paga bem e ainda dá um jeito na história do passaporte apreendido. O Ronaldinho, desesperado para trabalhar com alguma coisa, falou que topava. Só assina aqui, eu cuido do resto. E o Ronaldinho assinou sem ler, como sempre fazia. O que ele tinha assinado era um pedido de residência paraguaia. Para conseguir essa residência, precisava de um passaporte paraguaio. O Wilmonde se virou para providenciar. O passaporte era falsificado, os documentos eram falsos, tudo era forjado, mas o Ronaldinho não sabia, ou não quis saber, ou decidiu não fazer pergunta. 4 de março de 2020. Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, Assunção, Paraguai. O Ronaldinho, 40 anos recém-completos, desembarcou num avião particular junto com o irmão Roberto. Iam apresentar a tal fundação para as crianças. Passaram pela imigração paraguaia. Mostraram os passaportes paraguaios recém-emitidos. O agente olhou os documentos, franziu a testa, chamou o supervisor. Tinha alguma coisa estranha. Os passaportes tinham selo oficial, tinham foto, tinham todas as informações corretas, mas os números de série não batiam com o banco de dados oficial. Alguém tinha falsificado os documentos usando selos roubados. O Ronaldinho olhou para o irmão, perguntou o que estava rolando.
o Roberto Assis abriu um sorriso e falou que estava tudo certo. Que era um trâmite burocrático qualquer, que era para esperar um pouquinho. Esperaram 3 horas inteiras, e no dia seguinte, os dois foram formalmente indiciados por uso de documento falsificado. 5 de março, foram levados para a agrupação especializada da Polícia Nacional, uma cadeia de máxima segurança nos arredores da capital paraguaia. A agrupação especializada não é cadeia comum, não. É onde ficam trancados os criminosos mais perigosos do Paraguai inteiro: traficantes de cocaína, sequestradores, assassinos. E o Ronaldinho? A primeira noite, ele não pregou o olho, ficou sentado no catre, com as costas grudadas na parede, olhando fixo para a porta, ouvindo gritarias em guarani que ele não entendia uma palavra. Achei que iam me matar, confessou meses depois. Na gravação do Pelé Júnior, o Ronaldinho conta exatamente o que aconteceu naquela primeira noite. Eu olhei para o Roberto no calabouço e perguntei: "Irmão, o que aconteceu com a gente?" E ele olhou para mim e respondeu: "Eu não tinha ideia de que o passaporte era falso. Mas eu, encarando ele nos olhos, soube que ele estava mentindo. Pela primeira vez em 40 anos, soube que o meu irmão estava mentindo para mim. E naquela noite, naquela cama de cadeia, no Paraguai, eu chorei do jeito que não tinha chorado desde a morte do meu pai. Chorei porque entendi que o sorriso da minha vida inteira tinha sido construído em cima de uma mentira." Mas o que veio depois, dentro daquela cadeia, quase ninguém ficou sabendo. Na segunda noite, um preso brasileiro chegou perto dele. "Sossega, mano. Aqui ninguém vai mexer com você. Você é lenda." Os outros presos reconheceram quem ele era e, em vez de atacar, deram proteção. É o Ronaldinho, passavam o recado de cela em cela. É o mago. Ninguém encosta nele. E aí o Ronaldinho fez uma coisa que ninguém esperava. Depois de 2 semanas naquele lugar, organizou um campeonato de futebol. Sim, um campeonato de futebol dentro da cadeia paraguaia, com traficantes, assassinos e sequestradores disputando contra o Ronaldinho. 2 times, 10 contra 10, uma quadra improvisada no meio do pátio, os agentes fazendo o papel de árbitros, os presos fazendo o papel de torcida. O Ronaldinho jogava com o sorriso de sempre, aplicava caninho, aplicava rabo de vaca, os presos gritavam como se estivessem no Camp Nou. Foi a coisa mais surreal que vi na vida, comentou um agente anos depois numa entrevista. O Ronaldinho, o melhor do mundo, fazendo mágica dentro de uma cadeia paraguaia. O time do Ronaldinho ganhou o torneio. O prêmio foi um leitão assado. O Ronaldinho dividiu o leitão com todo mundo. Presos, agentes, advogados, todo mundo se alimentou. Tem uma filmagem do Ronaldinho dentro daquela cadeia. Nunca foi publicada oficialmente, mas roda na internet. É um vídeo de 40 segundos. O Ronaldinho está sentado na cela sozinho. A câmera está escondida. Ele não percebe que está sendo filmado. Ele não está sorrindo. Está com a cabeça enterrada nas 2 mãos, os ombros caídos, respira fundo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E aí levanta aqui na cabeça. Olha no espelho rachado que tinha na parede. Ajeita o cabelo, endireita as costas e sorri. Não para a câmera, não para os presos, não para os agentes. Sorri para si mesmo. Isso é o que quase ninguém entende sobre ele. O Ronaldinho não sorria para enganar o mundo. Sorria para lembrar para ele mesmo quem ele realmente era. 25 de agosto de 2020, 173 dias depois do começo da prisão, o Ronaldinho e o Roberto foram soltos pela justiça paraguaia. Pagaram uma multa de $90 mil cada um. Quando o Ronaldinho voltou para o Brasil, descobriu que a conta corrente dele, aqui no Brasil, tinha um saldo de exatamente R$6. 6. A justiça brasileira tinha bloqueado tudo por causa das dívidas fiscais acumuladas durante anos, dívidas que o Ronaldinho não tinha ideia de que existiam, dívidas que o Roberto Assis tinha empilhado durante anos sem pagar imposto. Mas ainda falta a parte mais escura. A pergunta que liga toda a história. Quem destruiu o gênio brasileiro? Não foi o Roberto Assis. O Roberto só administrou o dinheiro do irmão como um avarento, mas o Ronaldinho confiava nele porque a mãe tinha pedido. Não foi o álcool foi só o meio. Não foi o Paraguai. O Paraguai foi só o lugar onde a mentira veio à tona. Então quem foi de verdade? A resposta do Ronaldinho na gravação é essa. Quem destruiu o Ronaldinho foi uma promessa. A promessa que a minha mãe Miguelina fez pro meu pai João
em fevereiro de 1989, na frente do corpo dele. A promessa de que o Roberto ia ser o pai que eu tinha perdido. E eu, durante a vida toda, respeitei essa promessa. Respeitei o irmão do jeito que respeitava o pai morto. E questionar ele, contrariar ele, cobrar ele, era pra mim a mesma coisa que cuspir na lápide do meu pai. Por isso eu não fiz. Até quando já era tarde demais. A culpa não é do Roberto. O Roberto só se aproveitou. A culpa é daquele menino de 8 anos que prometeu não chorar. Eu me destruí porque não deixei a verdade chegar nos meus olhos. Eu me destruí. Essa frase é a chave de tudo. O Ronaldinho caiu por causa de uma promessa familiar. Uma promessa feita pela mãe diante do corpo do pai morto. Uma promessa que o menino Ronaldinho engoliu como se fosse responsabilidade dele. E que cumpriu até a destruição completa. Mas tem uma última coisa, uma coisa que quase ninguém está sabendo. Tem um caderno, de capa azul, pequenininho. A dona Miguelina guardou ele na gaveta da mesa de cabeceira desde novembro de 2013. Tem 31 páginas escritas à mão. Em cada página, anotações feitas com lápis, com a letra cuidadosa de uma mulher que tinha sido enfermeira. Na primeira página, o título: Coisas que o meu filho precisa saber antes que seja tarde. Nas páginas seguintes, datas, valores, contas bancárias, contratos detalhados. Todas as coisas que o Roberto Assis tinha feito sem o Ronaldinho ficar sabendo. 23 itens concretos relacionados. Em agosto de 2024, a dona Miguelina morreu. 79 anos completos. Câncer de pâncreas. Nos últimos dias de vida, deitada numa cama do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, chamou o Ronaldinho para ficar do lado dela. Entregou o caderno azul nas mãos dele. Falou uma frase só. Filho, perdão por não ter te dado isso antes. Eu queria te proteger, mas você já é homem feito. Agora você decide o que vai fazer com a verdade. E morreu 3 dias depois. O Ronaldinho leu o caderno inteiro, demorou uma noite toda para terminar. Chorou. E no final, fez uma coisa que a mãe nem esperava. Não processou o irmão, não levou a história para a imprensa, não publicou nada do conteúdo do caderno. Guardou, na gaveta da mesa de cabeceira dele, igualzinho a mãe tinha guardado durante 11 anos. E falou para um amigo próximo, num boteco de Porto Alegre, uma frase que o amigo gravou no celular, sem o Ronaldinho se dar conta. A frase foi essa: Minha mãe carregou isso sozinha durante 11 anos para me proteger. Se eu agora destruo o meu irmão, eu destruo o sacrifício que a minha mãe fez. Prefiro carregar a verdade. E morrer sorrindo. Igualzinho aprendi aos 8 anos de idade. Mas tem uma coisa que o Ronaldinho fez em 2022 que quase ninguém conta. Voltou pro Paraguai. Sim, voltou pro mesmo país que tirou 6 meses inteiros da vida dele. Convidaram ele para um evento beneficente em prol das crianças de rua. Ele poderia ter recusado, poderia ter mandado um representante no lugar dele. Ninguém ia condenar essa atitude. Mas foi. Aterrissou em Assunção. Passou pelo mesmo aeroporto onde tinha sido detido. Visitou a fundação. Jogou bola com a criançada. E depois fez uma coisa que ninguém imaginava. Pediu para visitar a cadeia, voltou para a agrupação especializada, a mesma cadeia onde tinha passado 32 dias, onde tinha chorado naquela primeira noite, onde tinha organizado o campeonato. Os agentes não acreditavam no que estavam vendo. Por que ele quer voltar aqui? Para dizer obrigado. Entrou no pátio, os presos rodearam ele na hora. Alguns eram os mesmos que tinham estado com ele 2 anos antes. Outros novos, que conheciam a história. Vocês me ensinaram uma coisa. Falou para todos eles. Me ensinaram que não importa onde você está, não importa o que você fez, sempre dá para escolher como viver aquele momento. Você pode ficar amargurado ou pode procurar a felicidade. Jogou bola com eles, igualzinho 2 anos antes, e quando foi embora, deixou algumas coisas para eles, bolas de futebol, camisetas autografadas e uma frase escrita na parede do pátio: A liberdade está dentro da cabeça. Ninguém pode tirar de você. Hoje o Ronaldinho tem 45 anos completos. Está reconciliado com o irmão Roberto. A justiça paraguaia já encerrou o caso. Mas a dívida fiscal aqui no Brasil continua firme. Ele vendeu 3 apartamentos para quitar uma parte. Dá entrevistas de vez em quando,
Joga futebol amistoso com os amigos. Visita a comunidade onde nasceu, em Porto Alegre, todo mês. Distribui brinquedos para as crianças pobres da região. Continua sorrindo, mas já não é o mesmo sorriso de antigamente. Tem uma frase que o Ronaldinho repetiu durante a vida inteira: o dinheiro vai e volta. Quando ganhava milhões mensais, quando perdia, quando não estava nem aí. Na cadeia paraguaia, ele entendeu o sentido completo dessa frase. O dinheiro vai e volta. A fama vai e volta. Os troféus ficam guardados na vitrine, mas o jeito como você vive a vida, o jeito como você trata as pessoas em volta, o sorriso que você escolhe ter quando acorda de manhã, isso fica para sempre. Tem milhões de homens assim, nesse exato momento, espalhados pelo mundo. Homens que carregam segredos de família para não destruir promessas feitas a entes queridos que já se foram. Homens que sorriem na cara de todo mundo enquanto se despedaçam por dentro. Homens que perdoam irmão, pai, esposa, amigo, porque romper o laço familiar pesa mais do que carregar a traição em silêncio. Homens que aprenderam, ainda na infância, que chorar é egoísmo, que sentir é fraqueza, que sorrir é a única forma de dignidade que um homem pode ter. Esses homens têm o coração grande demais para um mundo que não ensinou nenhum homem a chorar. O Ronaldinho é um deles. O Adriano era outro. O Garrincha também era. E amanhã, no próximo episódio, a gente vai contar a história de um quarto. Um homem que ganhou 3 mundiais de Fórmula 1. Um homem que viu um colega morrer dentro da pista. Um homem que, ao volante de uma Williams, atravessou a curva de Tamburello a 300 km por hora em direção a um muro de concreto. O nome dele é lenda. O nome dele vibra no coração do Brasil até hoje. Mas a verdade sobre a morte do Ayrton Senna nunca te foi contada do jeito certo. Se a história do Ronaldinho fez você pensar em alguém da sua vida, liga hoje, não amanhã. Hoje mesmo, liga pro seu irmão, pro seu pai, pro seu filho, pro seu amigo de infância. Liga! Mesmo que ele responda mal no telefone, mesmo que ele fale que não precisa de nada, liga assim mesmo, porque a maior tragédia do Ronaldinho não foi a prisão paraguaia. Foi que durante 40 anos seguidos, ninguém na família dele teve coragem de falar a verdade sobre o irmão que ele amava. E a verdade, dita na hora certa, podia ter poupado 30 anos de mentira. Se você conhece alguém que carrega um segredo de família parecido com esse, fala pra essa pessoa hoje. Conta a verdade pra ela. Melhor a dor de saber do que a dor de descobrir mais tarde. Porque o dinheiro vai e volta, a fama vai e volta. Mas o jeito que você decidiu viver a vida, isso fica pra sempre. E se essa história te tocou em alguma fibra, se inscreve no canal, porque a próxima história vai doer ainda mais.